Rufus, você mordeu meus cabos de transmissão de novo? E agora como é que eu vou gravar, cara? Ah, tá bom. Não vou brigar contigo, não. Fica deitado aí, só não me atrapalha não, tá? Pera aí, deixa eu ver se consigo ajeitar isso aqui. Pera aí. E... Isso! Ufa, ainda bem que deu pra consertar. Bom, sejam todos muito bem-vindos ao podcast. Ué, mas por que podcast? Ora essa, meu nobre pirilampo. Podcast é a abreviatura de Pendurando. Os jalecos, a sua dose quase semanal de Dizem que eu sou o maior vilão da história, mas foi graças a mim que conseguiram ativar os mecanismos de defesa, né? E assim começam a desvendarem os meus pontos fracos. Eu tava tão bem. Na gripe espanhola, viralizei tudo no ano de 1918. Vem da existência de um alemão chamado Emil von Berg, que desenvolveu a imunização passiva, ou também conhecida como plasma convalescente, em 1890. Para piorar minha situação, eles enfraqueceram até os meus amigos, a cachumba, o sarampo, o tétano e outros. Bom, vou deixar vocês aqui com meu amigo guarda. Eu quero saber como um cidadão desse tem a audácia de me chamar de amigo, cara. A pessoa vem na tua casa, mata todo mundo, come todo mundo, cria mais gente pra poder comer a sua casa e devorar tudo, e a pessoa vem me chamar de amigo. Ah, rapaz, quando a dose de plasma convalescente chegar, você vai conhecer ao vivo e a cores o meu golpe do macaco manco. Aí sim, mano, eu vou poder realizar o meu sonho de cantar no show da Shakira. When you find it up, when you find it hey, hey, samira, mira, sangalewa, this time for Africa, samira, mira, waka, waka, samira, mira, sangalewa, this time for Africa. Você não sabe o que é imunoterapia? A imunoterapia é um tipo de tratamento biológico que consiste na estimulação do sistema imunológico para potencializar a capacidade do corpo de enfrentar enfermidades. O tratamento pode ter dois objetivos: fortalecer o corpo para combater as células doentes ou marcá-las para que o corpo as identifique como ameaças. Existem diversos tipos de imunoterapia e a sua classificação varia a partir da sua atuação no organismo ou dos medicamentos utilizados. Levando em conta a sua forma de atuação, ela pode ser classificada como ativa ou passiva, específica ou inespecífica. A terapia com plasma convalescente ou transferência de células adotivas se enquadra na categoria de imunoterapia passiva. A terapia com plasma convalescente consiste na doação de sangue. Este plasma, rico em anticorpos, pode ser coletado de uma pessoa recuperada da doença e depois transfundido para paciente doente que ainda luta contra o vírus. Isso pode fornecer um impulso ao sistema imunológico do paciente doente, ajudando a acelerar o processo de recuperação. Puxa, então quer dizer que se eu e meus brothers têm esse poder inteiro, imagina o que tem nas outras partes das células do sangue. Peraí. Mano, eu tô correndo há muito tempo. Será que se eu pedir um veículo na minha medula óssea, eles não produzem pra mim, não? Ah, eu tô correndo tanto que já vou ficar do tamanho de uma hemácia. O nosso sangue é composto por elementos figurados e a fase líquida. A parte figurada é composta por hemácias, leucócitos e plaquetas, e isso compreende 45% do volume total. Já a fase líquida é o plasma, que além de transportar os elementos figurados, ele possui algumas proteínas. São elas alfa, gama e beta-globulinas, sendo que dentre elas a gama-globulina compreende anticorpos, e essas estruturas ajudam os leucócitos no combate dos agentes infecciosos e toxinas que nós entramos em contato durante a nossa vida. O plasma convalescente é aquele plasma da pessoa que já esteve em contato com alguns desses vírus ou toxinas e ela conseguiu responder de forma positiva imunologicamente. Então, quando é tirado esse plasma, ele já tem alguns potenciais neutralizadores para outro organismo que esteja em contato com aquela mesma doença. Essa terapia tem sido muito utilizada porque ela tem um potencial terapêutico com baixo risco e tem pouquíssimos efeitos colaterais. Ela também tem a diminuição rápida da carga viral e das infecções. Ela melhora muito os resultados clínicos nos pacientes mais graves
e ela tem bastante disponibilidade de doadores, porque muitas pessoas já enfrentaram algumas doenças. Os tratamentos à base de plasma convalescente também se tornam muito interessantes porque o custo dele é muito baixo, porque o produto é muito simples. Em uma bolsa de sangue doado, a gente pode retirar de 150 a 250 ml de sangue, sendo que também tem a opção de retirá-lo por plasmaférese, que é um procedimento que retira somente o plasma do sangue e não compromete os outros hemocomponentes. Então, em uma única doação, pode ser retirado até 600 ml. Para ser um doador, é necessário ser do sexo masculino, porque mulheres, pela possibilidade de gestação, podem desenvolver alguns processos que podem causar a reação de Trale. São os efeitos adversos das transfusões, que podem incluir febre, podem incluir reações mais graves, como injúria pulmonar e várias outras reações. É necessário ter 18 a 60 anos, mais de 50 quilos, ter um diagnóstico positivo da doença em questão e não pode ter sintomas pelo menos há 30 dias. O uso mais evidente nesse período que nós temos passado é em relação ao Covid-19, onde esse uso pode ser terapêutico para casos graves ou às vezes no início dos sintomas, ou profilático para quem trabalha na saúde ou quem já teve contato recentemente com pessoas confirmadamente infectadas. Porém, nesse segundo caso, tem sido muito discutido a utilização do plasma convalescente. A infusão, ela normalmente acontece de 150 a 500 ml e ela pode ser numa dose única ou fracionada. Inclusive, existem pesquisas que têm se focado em construção de bibliotecas de anticorpos para a utilização de fármacos em larga escala do nosso plasma. Existem também terapias celulares com células mesenquimais e várias outras coisas têm sido desenvolvidas através do nosso plasma convalescente. Quer dizer que a gente é bom, bonito, barato e charmoso. Já ouvi falar de versatilidade, mas a gente se destaca. Bom, agora eu quero ver aquele tal de mafagafo. Aquele sujeito pensa que é superior a gente. Depois disso tudo, será que tem mais alguma aplicação pro plasma? O plasma convalescente é uma das alternativas terapêuticas testadas em diferentes estudos, a qual envolve a administração passiva de anticorpos contra um determinado agente, constituindo o único meio de fornecer imunidade imediata a pessoas suscetíveis. Além disso, o plasma convalescente pode estar disponível quando houver um número suficiente de soro contendo imunoglobulina de pessoas recuperadas. A imunoterapia mostrou os melhores resultados em pacientes no tratamento de câncer de pele em estágio de câncer avançado, mas é recomendado também nos casos de câncer renal, câncer na bexiga, câncer no colo, câncer no ovário, mesotelioma, câncer que afeta tecidos celulares no tórax, abdômen e testículos e câncer no sangue. No Brasil, o tratamento de imunoterapia já foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mas por enquanto é oferecido apenas por alguns hospitais privados e instituições públicas com pesquisa na área. No tratamento da coronavírus, quando os anticorpos isolados e purificados do plasma são injetados em outros pacientes de coronavírus, estes recebem uma imunização passiva. No sentido estrito, não é uma vacinação, porque não foram produzidos anticorpos pelo próprio corpo. Uma vantagem da imunização passiva é claro, caso de uma infecção, o corpo não precisa se esforçar e consumir tempo criando o próprio anticorpo, mas recebe um anticorpo adequado, que pode combater o patógeno imediatamente. A desvantagem da imunização passiva é que geralmente dura apenas de algumas semanas a meses. Não é formada uma imunidade permanente ao patógeno, já que os anticorpos injetados se descompõem em cerca de 30 dias. Depois disso, o organismo corre o risco de ser infectado até pelo mesmo patógeno, uma vez que o sistema imunológico não foi suficientemente estimulado. Os perfis que são elegíveis para o tratamento são de forma geral, pacientes graves que demonstram necessidade de auxílio oxigênio, ou seja, que apresentam quadro de oxigenação baixa. Todos os pacientes que se enquadram são previamente informados sobre o procedimento, podendo assim esclarecer qualquer dúvida caso aceite o tratamento. Deve assinar um termo de consentimento livre e esclarecido. Bom, esse foi o podcast. Mas com uma pauta dessa tão rica e densa, eu não poderia terminar esse podcast sem tocar nessa reflexão que veio à tona com esse assunto. Pois apesar da imunoterapia ou tratamento com plasma convalescente não ser 100% garantido a melhora como no caso de uma vacina, não podemos descartar tal possibilidade, pois além da mesma cada vez mais nos surpreender por versatilidade e acessibilidade, ou como no caso de câncer, realmente talvez curando a pessoa, nós, enquanto profissionais de saúde, devemos valorizar a vida, seja atrasando o quadro para uma possível descoberta de um determinado componente que possa, de fato, erradicar,
ou seja permitindo com o consentimento do paciente, obviamente, que essa pessoa que não é apenas um paciente, ela pode ser um pai, uma mãe, um irmão ou até mesmo um filho, poder dar a chance de se aproveitar mais algumas semanas ou uns meses com a pessoa que ela ama, pois é nosso dever principal manter a saúde física, mas a dor da saudade, essa não tem cura. Bom, esse foi o podcast e... Pufos, não morde o